Gestão Feminina Mulheres em Ação. Oferecimento: Portal Solicite. Capacitar Condominial. Advisor Sistemas de Segurança. Vatem, cuidando da qualidade da água do seu condomínio. GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Apoio: Amigos do Condomínio, Secov Goiás, Cidadania Brasil, OAB Taguatinga e CREA Goiás. Apresentar alguém que, assim, foi um convite feito, né, por você, e ela já esteve conosco no Mulheres Power e hoje no Mulheres em Ação. Hoje nós teremos nada mais, nada menos do que uma médica poderosa, graduada pela Universidade Federal de Goiás. Ela tem a residência médica, e aí, para vocês entenderem, na Pax Clínica Psiquiátrica, pós-graduada em perícias médicas pela Universidade Gama Filho e título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Experiência em tratamento psiquiátrico hospitalar e ambulatorial, atuou como diretora-geral do PPS, ai gente, muito chique, Wesley Chuck, eu acho que é isso, depois ela me corrige, coordenadora de ensino e pesquisa do CREDEC, professor Jamil, subinvestigadora em ensaios clínicos nacionais e internacionais, atua como psiquiatra, assistente técnica em perícias médicas na área da psiquiatria, palestrante e facilitadora de Enneagrama, membro da APA, American, olha, gente, Psychiatric Association. Ela é a doutora Melissa, que vai falar conosco como conquistar a saúde mental na atualidade. Importante, estejam atentos, porque eu sei que hoje a doutora Melissa vai transbordar na vida de todas nós. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, fiquei muito grata, né? É sempre um prazer estar falando com vocês, né? E o currículo não importa muito, acho que o mais importante, né, que eu também estou na mesma vibe de todas, né? Mulher que quer o seu lugar no espaço, no trabalho, em casa, enfim, né? É a mulher do século XXI, de multitarefas. E aí, por esse motivo, cada vez fica mais difícil a gente conquistar o equilíbrio da nossa saúde mental, né? Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo em 2020, ela veio para provar como nós precisamos estar sempre em equilíbrio. As pessoas que já estavam nesse movimento, elas estão lidando com as adversidades de uma maneira mais tênue, mais tranquila, né? Porque toda vez que há mudança, a gente sempre passa por alguns processos internos, né? A mudança, ela mobiliza muito as nossas emoções. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo, a pandemia, não só a pandemia, mas o novo cenário, ele mostra como nós precisamos lidar com as nossas emoções, né? E em todos os aspectos. Eu, como mulher, preciso lidar, eu, como mãe, eu, como trabalhadora, né? Eu estava até assistindo a palestra anterior, como a gente precisa ocupar o nosso espaço, né? O nosso lugar no espaço. E para a gente ocupar, a gente tem que saber o que a gente quer, né? Quando eu sei o que eu quero, eu tomo posse disso e aí eu vou embora e consigo até mesmo saber se eu quero ir para o mercado de trabalho, se eu quero ficar em casa, né? Eu consigo me empoderar, né? O poder, ele vem de mim, né? E esse empoderamento, ele é interno. Mas muito obrigada pelo convite, viu? Show, amada. Maravilha! E a doutora Melissa, para quem não conhece ela é uma psiquiatra que vem mudando um pouco, vem trazendo, né, um novo olhar para o médico psiquiatra. Então, ela está nas redes sociais falando de uma forma bem tranquila sobre saúde mental e como conquistar esse equilíbrio, essa saúde.
Ela tem também um canal no YouTube, Aluguei o Meu Divã. É isso, doutora Melissa? Isso. O nome do canal. O meu carisma, né? Assim, a minha missão é desmistificar a psiquiatria. Lidar com as nossas emoções, buscar ferramentas muito simples do nosso cotidiano que podem ajudar a gente a ter um equilíbrio e favorecer ou não adoecer, né? É claro que é uma ideologia que eu tenho, né? Eu comecei por esse motivo, mas é mostrar para as pessoas caminhos de crescimento, caminhos bem simples que elas podem estar usando diariamente, né? Que é eu conversar com as minhas emoções, né? É eu visitá-las, é eu trabalhar o que está dentro de mim, né? Acho que isso faz o sentido até para a gente ter a vida mais leve, mais tranquila. Então, tanto o Aluguei o Meu Divã quanto o Instagram, eles têm esse objetivo, né? Eu trabalhar coisas simples, muito práticas, de linguagem do nosso cotidiano mesmo, para a gente buscar esse equilíbrio, conversando com a minha personalidade, entendendo como eu funciono. Certo. E dentro da rotina, doutora, da gestão mesmo condominial, como a senhora bem colocou, olhar as emoções e ver como é que eu funciono para manter essa saúde mental, né? Como a senhora colocou no seu tema aqui na atualidade. A gente costuma falar, eu acho que até um erro, tem alguma estratégia, uma dica durante a rotina ali estressante da zeladora, do porteiro, da porteira, né, da síndica, para manter esse equilíbrio mental? O que a gente precisa saber? Primeira coisa é como funciona o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, basicamente, a gente tem 3 funções importantes, né? O nosso cérebro, ele é o grande maestro das nossas ações. Ele é responsável pelo controle das nossas ações, pelo controle dos nossos automatismos, né? Ele que manda a mensagem para eu acordar, para eu escovar o dente, para eu atender o funcionário, né? Para eu limpar a minha casa. Então, essa função do cérebro é uma função importante, a gente chama ela de função executiva, e ela é aquilo que faz eu ir para a ação, para a execução, para a realização, né? Então, é uma função importante do cérebro. A segunda função que o nosso cérebro tem é a função de gerenciar as nossas emoções. Nós temos emoções, tanto positivas quanto negativas, né? Nós temos as 2 emoções. E essas emoções, elas sempre estão vindo o tempo todo. O que acontece é que o nosso cérebro, ele costuma intensificar na memória as emoções negativas. A gente sempre tem, eu não gosto muito de usar a palavra trauma, mas o trauma, que é uma emoção negativa, uma experiência negativa, ele sempre é guardado primeiro, porque ele me marca mais, né? Então, eu ficar atento a isso, fazer esse gerenciamento, vai me propiciar eu não ficar voltando nesse trauma. Então, por exemplo, dá um exemplo simples. Tem dias que a gente acorda triste, né? Aí vem uma lembrancinha lá de quando você era pequeno, ou uma situação que aconteceu há 15 dias atrás. Por que que essas lembranças negativas elas acontecem? Porque elas marcaram algo que já havia sido marcado, que estava lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Eu entender como eu funciono e eu gerenciar essas emoções vai me propiciar um equilíbrio maior. A terceira função do nosso cérebro é a função mental, é a função do planejamento. Eu planejo para eu executar algo. Eu planejo porque eu não quero errar, né? Eu planejo porque eu quero ser assertiva. E daí eu uso a parte do meu cérebro, que é o meu raciocínio, o meu mental. Quem é que é o responsável por eu pensar e por eu não querer errar? O medo, né? Eu planejo
Por quê? Porque há algo em mim, um medo. O que é o medo? Uma expectativa. E essa expectativa faz com que eu não queira errar. Ou seja, o medo não é tão ruim, né? O medo, ele não é tão ruim porque ele faz eu querer acertar. O problema é eu ficar no medo. E eu permanecendo no medo, eu posso paralisar e não conseguir nem agir, nem lidar com as minhas emoções. Então, quando a gente sabe disso e a gente aceita, né, que tem dia que eu acordo de mau humor mesmo e tá tudo bem, tem dia que eu fico irritada e a gente tem raiva mesmo, tem dia que eu sinto angústia, eu vou me livrando dessas emoções de uma forma mais leve. Mas é importante eu entender que, então a médica está falando que eu posso sentir raiva. Poder você pode, você não pode permanecer na raiva. Sentir raiva todo mundo sente, eu não posso ficar lá, né? E quando eu entro num processo de querer lutar contra esse sentimento, ele vai crescendo dentro de mim e vai me transformando, me deixando uma pessoa amargurada, enfim, vão trazendo outros processos. Então, entender que nós temos emoções boas, emoções ruins, e aceitá-las. Como é esse processo de aceitação? É eu entrando no autoconhecimento, eu entendendo as minhas dificuldades, eu entendendo que tem dia que eu vou ficar com raiva e eu vou lá e respiro nessa raiva, né? Eu trabalho a meditação, trabalho a yoga, a respiração ajuda muito a gente a controlar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas emoções. Aí eu vou entrando num processo, que é um processo que a gente tem a vida inteira para melhorar, porque cada dia que passa a gente vai se trabalhando e vai melhorando e, enfim, lidando melhor com todo esse conteúdo do nosso cérebro, que são as nossas ações, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Maravilha! Você trouxe aí a função executora, né? Que te leva, que te impulsiona para a ação. Quando essa parte da execução não tá... Eu estou percebendo que está com dificuldade, eu não estou tão entusiasmado assim, está muito difícil para mim. É um sinal de alerta? Sim. Ou quando eu começo a pensar de forma negativa, pessimista, e aí eu paraliso, também é um sinal de alerta. Ou quando eu começo a sentir muito mal-estar físico, angústia, aperto no peito, sem motivo nenhum, também é um sinal de alerta, né? Quando a gente tem essas funções paralisadas, estagnadas, isto é um sinal de alerta, é um sinal de que a pessoa precisa procurar ajuda. Certo, certo. Não, é muito bom, até que fiz questão de fazer essa pergunta, porque sim, sua explicação, a gente percebe que se a gente começar a se observar, se autoavaliar, entender como a gente funciona, a gente consegue seguir, né? Mas também é importante ver até onde eu consigo ir sozinho. Porque às vezes eu preciso de um profissional e muitas vezes eu preciso entrar ali talvez com medicamento para me auxiliar, às vezes o estresse se acumulou tanto, às vezes a raiva, a angústia, eu vivi tanto com acúmulo de sentimentos negativos que mesmo que eu tente trabalhar isso com autoconhecimento, eu não consigo me livrar daquelas emoções e a minha saúde mental ainda está muito doente. Uhum, exatamente. Quando a gente tem uma disfunção, qualquer tipo de prejuízo, esse prejuízo ele é pessoal, ele é familiar, ou ele é emocional, eu preciso de procurar ajuda, né? Ou uma psicoterapia, ou até mesmo se eu estou com muitos sintomas, eu preciso de procurar ajuda, uma ajuda médica especializada, que aí vai ser feito um diagnóstico e aí você vai triar um caminho, né? Um caminho que o profissional, ele vai ser um consultor. Ele vai ser alguém que vai ajudar você a fazer o caminho. Quem faz o caminho é a pessoa. Quem sabe onde dói, onde que é a feridinha lá, né, da criancinha ferida, é a pessoa. Então, o profissional, ele vai te direcionar para você viver o processo. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a pessoa
chega a buscar um psiquiatra, principalmente um psiquiatra, né? Porque tem muito ainda um estereótipo de que psiquiatra cuida de quem tem uma doença muito grave mental, né? Ainda tem isso. Mas eles transferem um fardo. Eu transfiro a responsabilidade para o psiquiatra porque ele é o salvador, ele vai me salvar, e não funciona bem assim, né, doutora? Eu te auxilio, eu te mostro como pode ser, mas o processo de cura é de você com você mesmo. Exatamente. Eu costumo muito falar para os meus pacientes, quando eles vêm falando assim, nossa, você salvou a minha vida. Eu falo, eu não salvei a sua vida, eu ajudei você a salvar a sua vida. Né? Eu, junto com a minha técnica, junto com o meu estudo, eu estou propiciando para você algo que você está encontrando dentro de você. Aí funciona o processo. Por quê? Porque ninguém faz nada pelo outro. Eu só faço algo por mim mesmo, né? Essa máxima de que, assim, ninguém salva ninguém, né? Se as pessoas umas salvassem as outras. Eu salvo por eu mesma. Então, quando eu vejo a necessidade de mudança, a necessidade de ser uma pessoa diferente, de trabalhar as minhas emoções, a gente consegue. Não é um caminho fácil, né? É um caminho difícil, árduo, mas, como tudo na vida é difícil, né? E aí eu gosto de contar essa historinha para a gente entender e até mesmo finalizar. Nós viemos no mundo bons, né? Nós viemos essência, nascemos peladinhos mesmo, né? Sem roupa, sem máscara. E aí a gente vem para um mundo limpo, puro, inocente, né? Pessoas muito simples, muito puras, e chega aqui, o mundo não é tão bonzinho como a gente imaginava, como era dentro do útero da nossa mãe. E aí eu vou precisando criar máscaras, eu vou precisando usar roupas, né? Senão eu vou morrer de frio, eu vou morrer de fome, enfim, né? Eu não vou sobreviver. E aí eu começo, a partir dessas experiências que eu vou tendo na minha infância, experiências boas ou ruins, criando uma máscara, uma persona, uma personalidade. Então, a nossa personalidade é a roupinha que a gente veste para a gente não morrer, para a gente sobreviver ao mundo. E a nossa personalidade, ela tem coisas boas e tem coisas ruins, porque ela foi baseada em cima dessas experiências boas e das experiências ruins, né? Então, nós temos tanto coisa boa quanto coisa ruim. Mas a nossa personalidade, ela é importante para eu não morrer. Se eu quiser viver só da essência, vão me matar. Eu não vou sobreviver, porque o mundo não é bom. Então, o caminho de volta, que é o caminho que o autoconhecimento proporciona, eu preciso da minha personalidade. A minha personalidade me defende muitas vezes. O que eu tenho que entender é que eu não posso só viver da minha personalidade. Tem horas que eu preciso ir lá visitar a minha essência. E aí esse é o caminho de horas usar a personalidade, horas usar a minha essência. E aí sim eu vou tendo o equilíbrio. Porque eu não sou só personalidade. Eu sou personalidade, eu sou essência e eu sou essas experiências que eu tive lá na minha infância e que eu vou tendo a vida toda. Então, a intenção de você ter um equilíbrio é isso. Horas viver a sua personalidade, que ela tem muita coisa boa também, e hora retornar e para a essência, lá é o potinho da felicidade. Gestão Feminina Mulheres em Ação. Oferecimento: Portal Solicite, Capacitar Condominial, Advisor Sistemas de Segurança, Vatem, cuidando da qualidade da água do seu condomínio, GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Apoio: Amigos do Condomínio, Secov Goiás, Cidadania Brasil, OAB Taguatinga e CREA Goiás.